Então, gente, nós vamos começar essa aula aqui com alguns teoremas, né, sobre derivadas, para a gente continuar o cálculo das derivadas, aplicações delas, né, no estudo de velocidade, aceleração, mas precisamos aqui agora de alguns teoremas para continuarmos o estudo de derivadas. O primeiro teorema diz o seguinte: se a função f tem derivada no ponto C, então ela é contínua. Já vimos esse teorema antes, tá certo? Já usamos ele, né? Toda função que tem derivada, ela é contínua. A inversa não é necessariamente verdade, nem toda função contínua é derivável, né? Mas aqui vamos demonstrar, então, esse teorema que já tínhamos falado, mas não tínhamos demonstrado ainda. Então, suponha que a função f tem derivada, ou seja, ela é derivável no ponto C. Vamos provar que ela é contínua no ponto C. Ora, vamos escrever f de x menos f de c para eu poder calcular o limite de f de x quando x tende a c, tanto pela direita quanto pela esquerda, e provar que o limite de f de x quando x tende a c pela direita e pela esquerda é igual a f de c, né? São iguais e é igual a f de c, que aí a gente prova que a função é contínua, que é o que nós queremos provar. Tá aqui, ó. Né? Quero provar que toda função que tem derivada finita é contínua, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou escrever como sendo igual a f de x menos f de c, e vou multiplicar e dividir por x menos c, né? Colocar aqui em cima e embaixo, para não alterar a expressão. Vou calcular o limite quando x tende a c dos dois lados. Limite quando x tende a c de f de x menos f de c é igual ao limite quando x tende a c dessa expressão, que ficou aqui, essa fração, vezes o limite de x menos c, que são os fatores que eu multipliquei e dividi, que são x menos c aqui embaixo e x menos c aqui em cima. Bom, pelo fato da função ter derivada, por hipótese, né? Então, ela é derivável, ela é diferenciável. Então, essa expressão aqui no meio é igual a um número real, é a própria derivada da função, né? Porque essa expressão aqui é a derivada da função, que é o limite quando x tende a c de f de x menos f de c sobre, né, x menos c, tá certo? A gente está acostumado mais com aquela outra expressão da derivada, né? F de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Mas aqui é a mesma coisa, porque se aqui for x mais h, ó, e o h tende a zero, e aqui no lugar do c eu vou colocar x, então imagina, aqui no lugar do x eu coloco x mais h, e aqui eu vou colocar x. A mesma coisa aqui, ó, x mais h, e aqui x. Embaixo vai ficar só h, não vai? Ó, x mais h menos h, x mais h menos x, fica só h aqui embaixo. E se eu colocar x mais h aqui, e x menos e x aqui no lugar do c, né? Trocando x por x mais h, e c por x, então quando x tende a c, significa que o h tende a zero, né? Que ó, x mais h, quando h tende a zero, vai para x, né? Ou seja, o x tende para c. Então é a mesma coisa, tá? Então essa expressão aqui é a derivada da função, que é um número real por hipótese, porque a função é derivável, não é infinito menos infinito, né? E esse limite existe, é um número real apenas. E esse limite aqui vai ser zero, porque olha só, x tende a c, c menos c, zero. Então, zero multiplicado pela derivada é zero, tá bom? Então, aqui você vai ter à esquerda, né? Limite, quando x tende a c de f de x menos f de c igual a zero, tá? Aqui é zero, teve um errinho aqui na digitação. E passando o f de c para o outro lado, f de c mais esse zero, né? F de c. Ou seja, o limite, tanto faz aqui, sendo pela direita ou pela esquerda, da função quando x tende a c, é igual a f de c. Então, os limites laterais são iguais e são iguais a f de c, né? Ou seja, a função é contínua. A definição de função contínua é essa aí. Logo, por hipótese, né? Considerando a hipótese que a função é derivável, ou seja, de que essa derivada aqui existe, é finita, eu posso escrever dessa forma, aqui vai zerar, porque eu vou multiplicar zero por um número real, né? E aí eu provo que a função é contínua. Dessa forma aqui. Pronto. Agora, se a derivada aqui fosse infinito, né? Infinito vezes zero é uma indeterminação, entendeu? Por isso que daqui, se fosse infinito ou menos infinito, a gente não poderia concluir que aqui era zero, né? Que aqui é zero, tá bom? Aqui é zero, tá? O erro de digitação, como eu falei. Então, pronto, está provado aí, né? Que toda função contínua é derivável. Perdão, toda função derivável é contínua, né? Nem toda função contínua é derivável. Provamos agora que toda função que tem derivada, ela é contínua no ponto. Agora nós vamos ver três regras de derivadas. Regra do produto, regra do quociente e a regra da cadeia. A regra do produto é o seguinte: quando você tem a derivada aqui de um produto de duas funções, d de x de f vezes x, deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui,
Então, a gente não pode derivar separadamente, como acontece no caso da soma e da diferença, né? Então, tem que usar uma regra quando é um produto. A regra é a seguinte, vai ser a derivada da primeira, ou seja, df dx, vezes a segunda g, mais, repete a primeira f, vezes a derivada da segunda, dg de x dx. Então, vamos provar primeiro que essa regra funciona e aplicar nos exemplos. Bom, eu quero usar a definição de derivada, que eu poderia ter usado aquela, né? De f de x menos f de c sobre x menos c quando x tende a c, ou usar essa aqui, perdão. Usar essa aqui, né? Quando h tende a zero. Bom, então, no lugar de f, eu vou colocar f vezes g, tá aqui. F de x mais h vezes g de x mais h. Menos f de x vezes g de x, né? Sobre h. Porque agora eu estou derivando o produto, né? Eu quero calcular aqui, eu quero encontrar uma fórmula para derivar o produto, que eu vou chamar de regra do produto. Então, eu vou somar e subtrair um termo nessa expressão, que vai ser esse termo aqui, ó. Eu vou conservar f de x mais h e g de x mais h menos fx g de x, está aqui. E vou somar e subtrair, que não vai mudar nada, essa expressão, g de x mais h vezes f de x, menos g de x mais h vezes f de x. Muito bem, eu posso colocar agora em evidência, né, o g de x mais h. Então, vai ficar ó, f de x mais h menos esse f de x, e vou colocar em evidência o f de x, vai ficar... Vou colocar em evidência agora o f de x, né? O f de x, aqui. Então, vai ficar... Peraí. Ah, tá. Quando eu coloquei o g de x mais h em evidência, né, eu peguei o f de x mais h e peguei essa última aqui, ó, que é o f de x, tá bom? Então, eu peguei, agrupei essa primeira com essa última. Agora, eu vou agrupar os dois do meio, tá? Colocar o f de x em evidência. Então, vai ficar g de x mais h menos g de x. Eu coloquei esse f de x em evidência aqui. Muito bem. Agora eu vou separar esses limites. Vai ser o limite dessa parte da esquerda que eu mantive, mais o limite da parte da direita que eu mantive. O g de x mais h aqui também eu vou separar e vou calcular o limite só desse quociente. Não é? Tá aqui. Então, repetir a expressão toda. Coloquei o limite de g de x mais h aqui, limite desse quociente. O f de x também coloquei separado, o limite desse quociente, dessa divisão aí, dessa razão. Bom, a gente acabou de provar, né, que toda função derivável ela é contínua. Aqui, eu até esqueci de falar, mas aqui a gente está supondo que as duas funções f e g são deriváveis, né? São deriváveis num certo ponto x. Tá certo? Então, suponho por hipótese que f e g são deriváveis, são diferenciáveis, a derivada existe, é finita. Portanto, a gente acabou de ver que toda função derivável é contínua, né? Então, pelo fato de ser contínua, quando h tende a zero, o x mais h tende a x. E pelo fato da função g ser contínua, g de x mais h, então, vai tender para g de x, né? Os limites são iguais e são iguais a g de x, lembra? Função contínua? Então, tende a g de x, está aqui. Essa expressão aqui do meio aqui, ela é a própria definição de derivada da função f, está aqui. Mas, bom, limite de f de x quando h tende a zero é f de x, porque não tem h, né? Então, é uma constante em relação a h. Não é constante em relação a x, né? Essa expressão. Mas ela é constante em relação a h. E aqui vai ser a própria expressão da derivada de g, né? E por hipótese é derivável, né? Tanto a função f como a função g são deriváveis. Logo, provamos, né, pessoal, a regra do produto aqui. A derivada do produto vai ser a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Vamos aplicar aqui agora nos exemplos, depois a gente vai demonstrar a regra do quociente e também, né, depois a regra da cadeia, tá certo? Vamos aqui agora na regra do produto primeiro, né? Aqui estamos relembrando as derivadas. Agora aqui, ó, a regra do produto. Bom, teorema 1. A derivada do produto, como a gente acabou de ver, é igual à derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá aqui. O V' vai ser igual ao V mais o V'. Exemplos, né? Derivada de 3x a quarta menos x vezes cosseno. Então, vai ser a derivada da primeira, 3x a quarta menos x' vezes a segunda cosseno, mais repete a primeira e deriva cosseno. Bom, a derivada aqui de 3x a quarta, pela regra do tombo, é 12x a terceira. Aqui, a derivada da função afim é o próprio coeficiente de x, que é 1, vezes repete a segunda, menos repete a primeira, e deriva o cosseno, que como nós vimos e já provamos também, é seno. Pronto, regra do produto, né? Então, quando eu ver uma derivada
de uma função como essa, eu não posso derivar, infelizmente, eu não posso derivar aqui e derivar aqui. Infelizmente, só na soma e na subtração, tá, gente? E na soma, né, e na diferença, tá bom? Mas na multiplicação, eu não posso derivar separadamente e jogar a resposta. Tem que usar a regra do produto que nós acabamos de provar, né? Provamos que vale igual, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mas a primeira vezes a derivada da segunda. Letra, número 2, né? Qual a derivada dessa função? Vai ser a derivada de 2t vezes a cotangente de t, mais 2t vezes a derivada da cotangente. Bom, a derivada de 2t é a derivada da função afim, que é o coeficiente de t, que é 2. Repete cotangente de t mais 2t vezes a derivada da cotangente, que é menos cossecante ao quadrado de t pela tabela. Né? Isso aqui é pela tabela de derivadas, que é difícil de decorar, mas está lá na tabela disponível. Resposta final, 2 cotangente de t, mais vezes menos dá menos 2t, cossecante ao quadrado de t, regra do produto de novo. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Por exemplo, essa número 1, letra A, vai ser a derivada de 4t primeiro vezes a própria exponencial, ou seja, vai dar 4 vezes a exponencial, né? 4 vezes exponencial, mas agora conserva o 4t e deriva a exponencial, que é a própria ela, né? Que é ela própria. Então a resposta vai ser 4 vezes a exponencial mais 4t vezes a exponencial. Eu posso até colocar a exponencial em evidência aqui na resposta, né? Então, acho que eu não coloquei essa questão aqui nas respostas. Tudo bem, né? Não coloquei. Número 1, letra B, tá cosseno, né? Número 1, letra B. Ah, não, seria a letra A, né? Letra A. Aqui, ó. E o 4. Então eu posso colocar o 4 e a exponencial em evidência, né? Porque lembra que ficou 4 vezes a exponencial, ó, multiplicado por 1 vai ficar 4 vezes a exponencial, mais 4t vezes a exponencial, né? Tá aqui. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Outro exemplo aqui seria a letra B, tá? Então, vai ser a derivada do seno, que é cosseno, vezes a própria exponencial, então fica cosseno de t vezes a exponencial de t, mais, agora conserva o seno de t e multiplica pela derivada de exponencial de t, que é ela própria. Então, a resposta final, cosseno t vezes a exponencial, mais seno t vezes a exponencial. Então, colocando a exponencial em evidência, fica cosseno mais seno, né? Aqui na resposta, ó. Fica, ó. Então, vai ser, né? Derivada do seno, que é cosseno, vezes a exponencial, mais conserva o seno e deriva a exponencial, que é ela própria, tá? Regra do produto, né? Letra E, aqui, por exemplo, derivada da exponencial vezes cosseno, vai ser a derivada dela, que é ela própria, vezes cosseno, mais repete a exponencial e deriva o cosseno, que vai dar menos seno. Com aquele mais fica menos, né? Então fica exponencial de x vezes cosseno menos, né? Menos exponencial de x vezes seno, tá bom? E aí vai, né? Regra do produto, por exemplo, a letra G vai ser derivada da exponencial vezes essa expressão, conserva, né? Conserva tudo, então, que a derivada da exponencial é a própria, mais. Agora, conserva essa e deriva essa aqui. A derivada dessa é zero, a derivada dessa é cosseno. Resposta final vai ser exponencial de t vezes 2 mais seno t, né? Esse 2 mais seno t entre parênteses, mais exponencial de t vezes cosseno só, né? Vezes cosseno, porque aqui vai zerar e aqui vai dar cosseno, tá bom? Bom, vamos aqui agora à regra do quociente, que é quando agora você não tem um produto, mas você tem um quociente. Como seria, então, a derivada do quociente, né? Não é, infelizmente, não é a derivada da de cima sobre a derivada da de baixo. Infelizmente, não, né? Matemática não foi tão caridosa assim com nós humanos, ao deixar a derivada do quociente aí apenas derivar de cima e derivar de baixo. Então, quando eu quiser derivar uma função sobre a outra, né, eu vou ter que usar uma fórmula aí. Então, suponha que eu quero derivar a função f sobre g, supondo que f e g sejam deriváveis, tá bom? As derivadas delas existem. Então, qual é a derivada da função h, né? Que eu quero a derivada da função h, tá? Então, para derivar h de x, né, primeiro eu vou... bom, eu quero derivar esse quociente aqui, né? Eu quero achar a derivada de h, tá, gente? Decora aí, eu quero achar a derivada de h, que é a derivada do quociente. Então, eu vou isolar o f primeiro, eu vou escrever o f como sendo g vezes h, tá aqui. Tá bom? Então, tá aqui no lugar de f, né? Eu vou colocar g vezes h. Então, a derivada de f, a gente já sabe, né? Derivando aqui a f dos dois lados,
como a f é g vezes h, então a derivada da f vai ser a derivada de g vezes h. Então, df dx, que é a derivada dela, vai ser a derivada de gh, né? Mas qual é a derivada de gh que nós já provamos agora há pouco? Derivada do produto, né? A primeira g vezes derivada de h, dh dx, mais a segunda h e a derivada da primeira dg dx. Então, usando a regra do produto, vai me ajudar aqui a encontrar a derivada do quociente daqui a pouco. Lembrando que eu quero a derivada de h, né? Que é o quociente, ó. Né? Mas eu estou calculando a derivada da f primeiro para nos ajudar, porque a f é um produto, né? É um produto. Como eu sei a derivada do produto, eu vou derivar a f como sendo a derivada do produto de h por g, e depois isso vai me ajudar a isolar a derivada de h aqui, ó. Né? Eu quero isolar essa derivada de h aqui. Então, nós temos o seguinte, a g de x, deixa eu pausar aqui para dar o pause no telefone. Opa, voltando aí, né? Então, eu quero a derivada de h, né, gente? Porque o h aqui é o quociente de f por g. Então, olha só, ficou aqui, g dh dx igual a df dx menos h dg dx. Por quê? Porque é o seguinte, ó, eu isolei, então, o g dh dx. Está aqui, ó, g dh dx eu isolei, e passei esse HDG para o outro lado. Então, ficou df dx aqui quietinho, e passei o HDG para o outro lado. Está aqui, ó. df ficou quietinho, menos HDG. Tá bom? Agora, eu quero isolar o dh dx, né? Então, passa o g dividindo. A função g aí vai ficar o seguinte. Bom, primeiro ele substituiu o h aqui dentro por f sobre x, né? Que a definição de h está aqui, ó. É f sobre x, né? F sobre g, né? F sobre g. Então, substituindo h por f sobre g, aqui vai ficar g de x vezes df sobre g dx, ó. G df sobre g dx, e o resto ele manteve, tá, gente? A df quietinha menos hdg, ó. Df menos hdg. Só que h, né, a função h ele substituiu também aqui por f sobre g, que h é o quociente, né? É o quociente. Agora sim, aí ele vai passar, então, a função g ali dividindo todo mundo, né? Primeiro ele reescreveu só esse pedacinho, ele colocou a função g como sendo o quociente aqui desse produto, tá? Que é a mesma coisa, né? Ó, f vezes dg dx, ó. F dg dx, tudo dividido por g, tá bom? Agora, passando o g dividindo, finalmente, vai sobrar aqui do lado esquerdo a derivada do quociente, que é dh dx, ou seja, df sobre g dx, e do lado direito, eu vou passar o g dividindo, vai ficar df dx sobre g, menos f dg dx também sobre g, né? Só que já tinha um g aqui embaixo, e esse g passou dividindo, então ficou g ao quadrado aqui, nessa segunda fração. Tirando o mmc, g ao quadrado é o mmc. G ao quadrado dividido por g vai dar g, vezes essa aqui, fica g vezes df dx, tá aqui, g df dx, menos f dg dx, tá? E aí chegamos, finalmente, a essa fórmula que eu chamo de regra do quociente. Então, a derivada do quociente vai ser a derivada de cima vezes a de baixo, nessa ordem, tem que ser nessa ordem, menos, repete a primeira e deriva a segunda sobre a segunda ao quadrado. Derivada das primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Vamos aos exemplos da regra do quociente? Então, vamos lá. Aqui está, então, o resumo da regra do quociente. A derivada do quociente de duas funções é igual a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo sobre a segunda ao quadrado. Já provamos, então, ó. Derivada da primeira, u vezes v, que é a segunda de baixo, menos a primeira, que é a de cima, u, vezes v', que é a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado, v ao quadrado. Calculando a derivada, então, aqui da letra B, eu tenho um quociente. Infelizmente, eu não posso derivar aqui separadamente o cosseno e o seno. Não dá. Né? Ficaria menos seno sobre 1. Chegaria numa resposta errada, tá? Então, para derivar o quociente corretamente, eu tenho que usar essa regra do quociente que nós provamos, que é um pouco diferente da regra do produto, né? Qual a diferença da regra do produto para a regra do quociente? É muito parecida. Elas são muito parecidas. A regra do produto é o' V mais u V'. E a regra do quociente vai ser u' V, só que aqui fica menos, e divide tudo por v ao quadrado. Então, é quase a mesma expressão do produto, trocando mais por menos, e divide por v ao quadrado, né?
Então, não é tão difícil assim da gente memorizar. Bom, então vai ser o seguinte, a derivada da primeira, cosseno t' vezes a de baixo t, menos, repete a primeira, cosseno t, deriva de baixo t', sobre a de baixo ao quadrado. Derivada do cosseno é menos t, é menos seno, né, menos seno. Repete a função t, que eu deixo classicamente aqui, pessoal, costumeiramente, né, a gente deixa as funções polinomiais à esquerda, tá? Então, menos t seno t, menos cosseno t vezes 1, né? Sobre t ao quadrado e acabou, tá bom? Então, foi a regra do quociente, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. E tem que ser nessa regra aqui, nessa ordem, né? Primeiro tem que derivar a primeira, tá, gente? Porque senão esse sinal aqui vai fazer com que o resultado fique diferente, se você trocar essa ordem, tá? Na derivada do produto, você pode até inverter a ordem, mas a derivada do quociente, não. Tá bom? Então, por exemplo, essa derivada aqui do quociente, ó, né? Vai ser derivada da primeira vezes a de baixo, menos, aí repete a primeira e deriva de baixo. Vamos derivar 1 sobre t ao quadrado aqui no exemplo. Então, a derivada de 1 sobre t ao quadrado, né? Então, f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado. E aí, a derivada dela vai ser derivada da 1 vezes x ao quadrado, menos, repete a primeira, deriva x ao quadrado, tudo sobre a de baixo, né? Tudo sobre a de baixo ao quadrado, olha só. Deixa eu só trazer, então, essa função aqui mais para baixo. Isso. Então, a derivada aqui, né? Vai ser a derivada da primeira vezes da de baixo, menos a primeira vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. E aí você deriva e simplifica, se possível, né? Então vai ficar 1' é 0, vezes x ao quadrado é 0, menos 2x, porque a derivada de x ao quadrado é 2x, tá certo? É a regra do tombo, né? Cai o 2, subtrai 1 lá no expoente. E x à quarta aqui embaixo. Simplificando x com x à quarta, vai ficar menos 2 sobre x ao cubo, tá bom? Então, tá aqui a resposta, né? Derivada de 1 sobre x ao quadrado é menos 2 sobre x ao cubo. Tá certo? E aí, por exemplo, a gente pode agora, né, derivar, por exemplo, a função f de x como sendo x cosseno x menos 1, né, sobre x ao cubo. A gente pode, por exemplo, usar a regra do quociente aqui. E juntamente com a regra do produto. Por quê? Na hora que a gente for, né, derivar aqui em cima, eu vou ter que usar a regra do produto, porque temos um produto ali. Então, vai ser o seguinte, ó. Então, f' de x aqui vai ser o seguinte, a derivada da de cima, vou colocar assim, gente, ó. X cosseno x menos 1, linha primeiro. Repete a de baixo, x ao cubo, menos, repete a de cima, x cosseno x menos 1, e multiplica pela derivada da de baixo, x ao cubo, x ao cubo linha, tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado, né? Então, x ao cubo ao quadrado, tá bom? Então, a derivada da primeira vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Então, aqui, se você derivar, derivada de x cosseno x, aqui agora eu vou usar a regra do produto, né? Porque a derivada de 1 é 0, tudo bem. Mas e a derivada de x cosseno x? Regra do produto, que é a primeira fórmula de hoje. U' mais UV'. Então, vai ser o seguinte, pessoal, ó. X' vezes cosseno x mais x cosseno x', né? Cosseno x'. Esse menos 1 eu esqueço e multiplico por x ao cubo, porque a derivada de 1 é 0, entendeu? Então, eu derivei esse produto pela regra do produto, a derivada de 1 é 0, então multipliquei por x ao cubo, menos. Conserva agora x cosseno x menos 1 e deriva x ao cubo, que é 3x ao quadrado, né? Tudo isso dividido por x à sexta, que está lá embaixo. E aqui falta ainda calcular essas linhas, né? Então, já derivei pela regra do quociente, já derivei pela regra do produto, mas agora falta derivar o que eu deixei indicado aí para vocês, né? Vamos lá. O x' é 1, então fica 1 cosseno x, porque a derivada de x é 1, né? Que é o próprio coeficiente aí do x, mais x vezes a derivada do cosseno é menos seno. Vezes mais fica menos, então fica menos x seno x, tá bom? Vezes x ao cubo, né? Então esse x eu conservei, ó.
E derivada do cosseno é menos seno, né? Menos, tá? Aí lembra que eu falei que as funções polinomiais a gente costuma deixar aqui à esquerda quando está multiplicando? 3x ao quadrado que multiplica x cosseno x menos 1, pessoal. Tudo isso dividido por x elevado à sexta potência. E a gente pode deixar dessa forma, tá? Não precisa se preocupar muito com simplificações, não. É nesse caso aqui, né? Que parece que não tem muito futuro tentar simplificar isso, tá bom? Esse x não pode multiplicar por esse x, claro, porque esse x aqui do seno é da função f de seno aqui, ó. Seno é a função f, né? Como se fosse uma f de x aqui, né? Então esse x não está multiplicando ninguém, tá, gente? Esse x aqui também não. Ó, não pode cortar esse x ao cubo com x à sexta, não pode, porque tem um menos aqui, né? Se fosse vezes, tudo bem, ó. Mas tem um menos, se tivesse mais também não poderia. Então, no mais e no menos não pode. Você só pode cortar o de cima com o de baixo quando o de cima ali está em evidência, né? Está colocado em evidência multiplicando a galera toda aí, né? Muito bem. Então, aqui regra do produto e regra do quociente juntos, tá bom? Vamos a outros exemplos. Se você tem uma função S de t, tá certo? Igual a 1 sobre, né? 1 sobre cosseno t, ln de t. Olha só, eu quero derivar essa função aí, né, gente? Então, S' de t vai ser o quê? Bom, primeiro usar a regra do quociente, né? E quando eu for derivar aqui embaixo, vou ter que usar a regra do produto. Regra do quociente, lembra? A diferença da regra do quociente para a regra do produto é quase a mesma fórmula, só que no meio do mais, no lugar do mais coloca menos e divide tudo por v ao quadrado, que é de baixo ao quadrado, hein? Então, vamos lá, regra do quociente. Derivada da primeira, linha, né? Vezes a segunda, cosseno t ln de t, menos, regra do quociente é menos, né? Repete a primeira e deriva a segunda, cosseno t ln de t', tudo isso sobre de baixo ao quadrado, cosseno t ln de t ao quadrado. Então, derivada da primeira vezes a de baixo, menos, repete a de cima, deriva a de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Agora falta calcular essas linhas aí, né, pessoal? Então, vamos lá. Aqui nós teremos linha é zero, né? 0 vezes cosseno vezes ln é zero. Então, vai ficar menos 1 vezes, não é? Menos 1 vezes. Agora, eu tenho que derivar aquela expressão ali, ó, cosseno t ln de t pela regra do produto, de novo. Porque temos um produto aqui, né? Então, vai ser u' v mais uv', derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vai ser cosseno t', ou deriva direto. Vamos derivar direto? Derivada do cosseno é menos seno. Repete o ln. Mais, repete o cosseno e deriva o ln, que é 1 sobre t. Tudo isso sobre, né, cosseno ao quadrado de t, ln ao quadrado de t. Acho que alguma coisa aqui ficou estranha. Deixa eu ver, vamos conferir? Ó, esse aqui, essa primeira parcela é zero, porque tem um linha, que é zero. Menos 1, aí vamos derivada do produto. Derivada do cosseno é menos seno vezes a segunda, mais, repete o cosseno, deriva o ln, que é 1 sobre t, tudo sobre a de baixo ao quadrado, né? Bom, poderíamos deixar assim, porém, vamos aplicar o sinal dos dois, né, nas duas parcelas, então vai ficar seno de t, ln de t, menos, né? Cosseno t sobre t, tudo isso sobre, tá certo? Cosseno ao quadrado de t, ln, não é? Ao quadrado de t. Opa, faltou aqui um sobre fração. Isso, né? Aqui em cima não precisa muito desse parênteses. Então, vamos tirar. Então, ficou seno ln de t menos cosseno t sobre t, porque eu multipliquei o cosseno por 1, tá, gente? E esse t jamais, esse t aqui jamais pode ser cortado com de baixo, porque aqui nós temos uma função de t, f de t, não é multiplicação, né?
Mesma coisa aqui no ln, no cosseno, no ln, não pode multiplicar esse t por t, por exemplo. Não faz sentido nenhum, né? Tá bom? E aí a gente usou, então, a regra do quociente. E, para derivar essa função, a gente usou a regra do produto, ó. Então, a gente conjuga as duas regras o tempo todo, né? Vamos aqui, ó, derivada agora de f de x. Vamos colocar da seguinte forma. X ao quadrado mais 3, que multiplica ln de x. E vou colocar tudo isso aqui no colchete. E vou dizer que eu quero linha, ou seja, eu quero derivar essa expressão, né? Então, a derivada dessa expressão vai ser derivada da primeira, 2x, vezes a segunda, repete o ln, mais, repete a primeira, x ao quadrado mais 3, e a derivada da segunda é 1 sobre x, tá? E, bom, a gente poderia deixar assim, mas a gente pode também escrever da seguinte forma, 2x ln de x mais, olha, x ao quadrado multiplicado por 1 é x ao quadrado sobre x ao quadrado sobre x é só x. 3 vezes 1 é 3, 3 sobre x, né? Então, a gente fez o chuveirinho aqui, pessoal, ó, e a resposta ficou dessa forma, tá bom? Então, regra do produto, de novo, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? E a derivada do ln é 1 sobre x, tá bom? Eu usei essa tabela também, ó, a derivada do ln é 1 sobre x, tá? E a derivada de x ao quadrado e mais 3, né? É 2x só, porque o 3 vai zerar quando for derivada, quando calcularmos a derivada de 3, né? Vamos fazer o último exemplo aqui da regra do quociente? Vamos lá? Por exemplo, nós temos aqui t sobre exponencial de t. Linha. Ou seja, eu quero derivar, né? Essa função aí, regra do quociente, vai ser o seguinte, pessoal. Derivada da primeira vezes a segunda menos, né? Menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Então, vamos lá. É t', derivada da primeira vezes a segunda, menos, repete a primeira, exponencial de t', derivada de baixo, sobre exponencial de t ao quadrado, né? Então, t' exponencial de t menos t exponencial de t' sobre e elevado a t ao quadrado. Bom, o t' é 1, né? Que é a derivada da função polinomial do primeiro grau é o coeficiente de t, que é 1. Repete a exponencial, então fica só exponencial aqui direto, tira 1. Menos t exponencial de t sobre exponencial, né, de 2t. Ou exponencial de t exponencial de t. Por que eu estou colocando exponencial de t ao quadrado desta forma? Porque eu vou colocar a exponencial de t em evidência lá em cima para cortar com uma dessas aqui, tá? Eu poderia muito bem ter colocado aqui exponencial ó, de 2t, porque eu multiplico os expoentes, né? Mas aí só para a gente facilitar a visualização, colocando a exponencial de t em evidência lá em cima, eu vou ter 1 menos t, e tudo isso dividido pela exponencial de t, vezes a exponencial de t, né? E aí, depois que eu coloco em evidência, eu posso dividir, vai dar 1, né? Quando eu dividir aqui, vai dar 1. Então, fica 1 menos t sobre, resposta final, tá, gente? 1 menos t, tudo isso sobre exponencial de t. Beleza? Então, derivada, de novo, aqui agora usando a regra do quociente. Derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. E temos também a terceira regra de hoje, que é a regra da cadeia. Só que a regra da cadeia, ao contrário dessas outras regras, nós vamos ficar devendo a ela a demonstração dela, porque a demonstração dela envolve o conceito de diferenciais, é uma demonstração longa, que vai precisar de conteúdos mais para frente, tá bom? Então, nós só demonstramos hoje aqui, primeiro, que toda função derivável é contínua, depois demonstramos a fórmula da regra do produto, que é U' mais UV', demonstramos a regra do quociente, que a derivada de U sobre V vai ser U' mais menos UV' sobre tudo sobre V ao quadrado, e a regra da cadeia diz o seguinte agora, né, que nós não vamos demonstrar, pelos fatos que eu já falei. Bem, então vamos lá. A derivada da função composta, tá, vai ser, pelo teorema que nós vamos ver, vai ser a derivada da função de fora
calculada na função de dentro, vezes, ou seja, tudo multiplicado pela derivada de dentro, tá? Aqui já no capítulo 27, né? Mais exatamente, a regra da cadeia pode ser enunciada assim, ó, regra da cadeia, teorema. Dada uma função composta u de v de x, onde u é uma função derivável de v, e por sua vez, v é uma função derivável de x, então a derivada da função composta com relação a x, né, é uv', então estou derivando u de v, né? Qual a derivada de u de v de x? Vai ser u' calculada na de dentro, u'(v) mais v', que é a derivada da de dentro. Tá aqui, ó. A derivada da função de fora, u', calculada na de dentro, repete a de dentro, multiplicada vezes a derivada da de dentro, v'. Então, também temos que memorizar essa frase, né? Ó, derivada da de fora calculada na de dentro, repete a de dentro, vezes a derivada da de dentro, tá bom? Vamos aplicar os exemplos. Qual a derivada de 2x menos 1 à quarta? Pessoal, infelizmente, eu não posso derivar aqui dentro apenas, porque está elevado à quarta potência, né? Então, não é só derivar aqui, ó. Infelizmente, né? Matemática não foi tão generosa nesse aspecto aqui, né? Nesse ponto aqui, ela não foi tão generosa assim. Então, eu tenho a derivada de uma composta. A de fora é a função potência, né? X elevado a 4, composta com 2x menos 1. Então, vou derivar primeiro de fora, fica 4 pela regra do tombo, né? Então, vamos lá. A função de fora é a potência do expoente 4. Então, vou derivar ela primeiro pela regra do tombo. A função de dentro é a função 2x menos 1, que é a função polinomial do primeiro grau, cuja derivada é 2. Então, a derivada da de fora, calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro então, aquilo que eu falei, né? Ó, vai ser a derivada de fora primeiro, calculada na de dentro, vezes a derivada de dentro. Derivada de fora, ou seja, regra do tombo, 4 vezes x ao cubo, só que no lugar do x eu calculo ela na de dentro, ó, gente. É a derivada da de fora calculada na de dentro. Então, repito a de dentro, tá bom? Ó, regra do tombo, calcula na de dentro, nessa de dentro aqui. E derivo a de dentro depois, tá aqui, ó. Multiplicado pela derivada de dentro, né? Então, fica 4, 2x menos 1 ao cubo, vezes 2x menos 1, linha, que eu vou calcular agora essa derivada aqui, que é 2, que vai multiplicar esse 4, inclusive, né? Então, vai ficar 8. Resposta final, pessoal, ó. 4 vezes 2x menos 1 ao cubo vezes 2. 4 vezes 2, 8 vezes 2x menos 1 ao cubo. Pronto. Regra da cadeia, né? Derivamos a função composta. 2x menos 1 elevado à quarta potência, tá? Derivada da de fora, pela regra do tombo, calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, tá bom? Bom, cosseno ao cubo de x, que é a mesma coisa de cosseno de x ao cubo, né? Esse ao cubo aqui não está no x, tá, gente? Está na função cosseno. Função de fora, potência de expoente 3 de novo, regra do tombo. Função de dentro, cosseno x, que eu vou ter que derivar depois. Velhinha, né? Bom, derivada da de fora calculada na de dentro está aqui. Derivada da de fora, regra do tombo, 3 cosseno ao quadrado, calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, cosseno x', que é menos seno. Então, ficamos com menos 3, né? Que esse menos pode multiplicar aqui. Cosseno ao quadrado vezes seno. Certo? Aqui, ó. Derivada da de fora pela regra do tombo, calculada na cosseno, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Né? Então, fica 3 cosseno ao quadrado, ó. 3 cosseno ao quadrado vezes menos seno. Né? Tá aqui, ó. 3 cosseno ao quadrado, regra do tombo calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Tá bom? Bom, eu vou demonstrar para vocês aqui a derivada, primeiro, a derivada da raiz quadrada de x, calculada no ponto A, para depois a gente continuar com os exemplos da regra da cadeia. A derivada da raiz vai ser aquela fórmula que eu falei para vocês que também serve para calcular a derivada, né? Que é a limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a a. Então, vai ser raiz quadrada de x no lugar de f de x, menos raiz quadrada de a no lugar de f de a, menos x menos a. Escrevendo x menos a como sendo raiz de x menos raiz de a vezes raiz de x mais raiz de a, eu posso fazer isso, né, gente? Porque se eu desenvolver aqui e calcular essa distributiva, raiz vezes raiz de x vai dar x,
Raiz de A vezes raiz de A vai dar menos A. E raiz de x multiplicado pela raiz de A vai cancelar com essa menos raiz de x, raiz de A, entendeu? Volta para cá, então. Eu cancelo essa raiz, essa diferença por essa diferença, fica apenas 1 sobre a soma. Calculando agora e substituindo x por A, 1 sobre 2 vezes a raiz de A. Então, a derivada da função raiz calculada no ponto A, né, é 1 sobre raiz de A. 1 sobre 2 raiz de A. Então, a derivada da raiz em qualquer ponto x, né, d raiz de x dx vai ser 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Então, essa é a derivada da raiz. Ó, né, calculada no ponto A é 1 sobre 2 raiz de A. Calculada no ponto genérico x, vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Então, enfim, a derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Temos que decorar essa. Tá bom? Bom, olha só, por exemplo, essa derivada aqui no ponto x igual a 9, regra do produto. Então, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Já já eu mostro os exemplos de regra da cadeia. É só para exemplificar aqui a raiz quadrada. Então, vai ser a derivada da raiz vezes a segunda, mais a raiz vezes a derivada exponencial. Derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz. Conserva a exponencial mais a primeira raiz e deriva a exponencial, que é ela própria. Pronto. Ou eu posso tirar o MMC, né? Colocar a exponencial em evidência. Tirar o MMC, que é 2 vezes raiz multiplicado pela raiz, vai ficar 2x. Né? E aí a resposta poderia ficar dessa forma. Tá bom? Ou escrever assim, né? Exponencial sobre 2 raiz de x multiplica 1 mais 2x. Mas como ele quis no ponto 9, então tem que trocar o x pelo 9. F' de 9, exponencial de 9 sobre 2 raiz de 9, que é 3, né? 1 mais 2 vezes 9, que é 18, mais 1, 19. Então fica 19 exponencial de 6 sobre 3 vezes 2, né? 19 exponencial de 9, né? Ó, 19 exponencial de 9 sobre 6. Então, isso aqui foi só para voltar aqui na regra do produto um pouquinho, mostrar a derivada da raiz quadrada de x, que é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x, e vamos voltar agora aos cálculos aqui da regra da cadeia. Por exemplo, aqui, a derivada do ln do cosseno, né? Então, nós temos aqui, não é um produto, hein, gente? Cuidado, ln é como se fosse uma função f do cosseno, tá? F do cosseno aqui, tá certo? Então, a derivada desse produto aqui, desse produto não, né? Dessa função composta vai ser a derivada da de fora, que é 1 sobre... Qual a derivada do ln, gente? Não é 1 sobre x? Mas não posso colocar 1 sobre x nem 1 sobre t, não. Porque a derivada da de fora é calculada na de dentro, lembra? Então, é 1 sobre... Aí, no lugar do x, coloca a de dentro, né? 1 sobre cosseno, vezes a derivada da de dentro. Então, de novo, é a regra da cadeia, ó. Derivada da de fora calculada na de dentro, a derivada de fora é calculada na de dentro, tá certo? Tá aqui, ó, a derivada de fora é o ln, 1 sobre a de dentro, vezes a derivada da de dentro, que é menos seno. Pronto. Né? Então, ficou menos seno, multiplicado por 1 dá menos seno, sobre cosseno. Bom, a gente sabe, né? Se você quiser continuar, você pode dizer o seguinte, que seno sobre cosseno não é tangente, então fica menos tangente. Né? Menos tangente de t. Tá bom? Outro exemplo aqui seria a derivada do ln do seno de x. De novo, derivada da de fora. Qual a derivada do ln de x? Não é 1 sobre x? Mas eu tenho que calcular ela na de dentro. Então, fica 1 sobre seno, vezes agora a derivada da de dentro. Né? Vezes a derivada do seno, que é cosseno. Ou seja, cosseno sobre seno. Mas eu não sei que cosseno sobre seno é cotangente. Então, se você quiser escrever, você escreve como sendo a resposta cotangente de x. Aqui temos a... outra, ó, cosseno do ln, não é vezes, hein, gente? O cosseno é como se fosse uma função f, f calculada no ln. Então, qual é a derivada do cosseno do ln? Derivada da de fora, menos seno, só que não posso colocar menos seno x nem menos seno t. É menos seno do ln, né? Calculada na de dentro. Então, derivada da de fora, calculada na de dentro, vezes ln de t', derivada da de dentro, linha. Não, porque muitos alunos vão esquecer essas derivadas da de dentro. Eles esquecem que tem que multiplicar pela derivada da de dentro aqui, ó. Vou mostrar para vocês onde esquecem. Ó. Então, deriva de fora, calcula na de dentro e deriva de dentro. Não esqueçam, beleza? Então, vamos lá. Vai ficar menos seno do ln de t vezes 1 sobre t. Né? Ou seja, 1 multiplicado pelo menos seno vai dar menos seno do ln de t sobre t. Tá bom? Não posso cortar de maneira nenhuma esse t com esse t, porque esse t aqui não está multiplicando ninguém, né? É como se fosse uma função f de t aqui, tá, gente? E outra função aqui de fora ainda, ó, g de f de t, né?
E aqui estão vários exemplos, então, regra da cadeia. Vamos lá, seno da raiz quadrada. Por isso que eu por isso que eu provei para vocês a fórmula da derivada da raiz quadrada, né? Para a gente poder aplicar aqui. Aqui não é vezes, de novo, é uma função g de raiz, hein? Cuidado. Derivada do seno, cosseno calculada na de dentro e a derivada da de dentro, tá bom? Então vai ser cosseno da raiz de x, não é vezes, e a derivada da raiz que nós provamos agora há pouco, tá, gente? Agora há pouco pedi para vocês memorizarem. Qual é a derivada da raiz, né? 1 sobre 2 raiz de x. Tá aqui. Né? A derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Então vai dar cosseno da raiz sobre 2 raiz de x. Não pode cancelar, não pode cortar as raízes, pois a raiz de x não está multiplicando. Cuidado, né? Aqui em cima, ó. Embaixo tá, mas em cima não tá, né? É cosseno da raiz, então é f da raiz. Outra, cosseno do ln do x ao quadrado. Ixi, agora você tem 3 funções aqui. Cosseno da função logarítmica da função x ao quadrado. Né? Então, a função trigonométrica calculada na função logarítmica, calculada na função polinomial do segundo grau aqui. Então, vai ser a derivada da de fora menos seno calculada em toda a de dentro, vezes ln de x ao quadrado, linha, a de dentro ao quadrado. A derivada da de dentro. Ótimo. Então, a derivada da de fora calculada na de dentro, vezes a derivada de dentro. Agora, quando eu for calcular essa derivada aqui, eu vou ter que usar essa mesma regra de novo. Entendeu? Então, aqui, menos seno do ln mantenho, menos seno do ln de x ao quadrado, vezes. Agora, qual é a derivada do ln? 1 sobre x. Mas posso colocar 1 sobre x? Não. É 1 sobre x calculada na outra de dentro, na mais de dentro ainda. Vai ficar 1 sobre x ao quadrado vezes a derivada da de dentro de novo. Né? X ao quadrado, linha. Muito cuidado, né, gente? Então, ó, a derivada do cosseno, tá aqui, menos seno. E agora a derivada do ln. Só que a derivada do ln vai ser 1 sobre o argumento, né? Logaritmando, vezes a derivada do logaritmando. Tá? Regra da cadeia. Deriva de fora, calcula na de dentro e deriva de dentro. Derivada da de fora, calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, usei regra da cadeia 2 vezes. Uma regra da cadeia para derivar o cosseno do ln e uma regra da cadeia para derivar o ln do x ao quadrado. Então, vai ficar menos seno do ln de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x, tá, pessoal? Ó. Regra do tombo. X corta com x, fica 2 sobre x. Então, fica menos 2, né? Lembrando que a função polinomial fica à esquerda. Menos 2 seno do ln de x ao quadrado sobre o x que sobrou depois que eu cortei. Depois que eu dividi esse x, né, por esse x aqui, sobrou um x aqui embaixo. Não pode cortar esse x com esse x, porque esse x está no logaritmo. F de x aqui, né? Vamos lá. ln do ln. Qual a derivada? Bom, eu sei que a derivada do ln é 1 sobre x, né? Então, qual é a derivada dessa função? Bom, vai ser a derivada da de fora, derivada do ln, que é 1 sobre a de dentro, calculada na de dentro, sobre a derivada da de dentro. Sobre não, vezes 1 sobre x, que é a derivada do ln. Só que, né, esse x eu posso multiplicar o ln de x aqui por fora. Não posso multiplicar o x por esse x, pelo mesmo motivo. Esse x aqui do ln não está multiplicando ninguém, né? Esse ln é uma função de x, tá? Então fica x ln de x. Resposta final, 1 vezes 1 é 1. X vezes ln de x é x vezes ln de x, colocando sempre à esquerda, pessoal, ó, a função polinomial. E depois vem as outras funções, ln, exponencial, logarítmica, tá bom? Regra da cadeia de novo, derivada da de fora calculada na de dentro vezes a derivada de dentro. De novo, aqui regra do produto, já fizemos. Vamos ver se tem mais exemplos. Aqui, ó, ln de 1 sobre t, né? Qual a derivada desse ln de 1 sobre t? Regra da cadeia, porque não está multiplicando, tá, gente? É uma função composta. É o ln, que é uma função de outra função. Então, vai ser a derivada do ln, que é 1 sobre t, né? 1 sobre t, vezes, ó, 1 sobre t linha. A de dentro, linha, né? A derivada de dentro. Repete 1 sobre t. E aqui, gente, olha que legal. Regra do quociente, né? Que a gente acabou de ver, segunda regra de hoje. Então, vai ser a derivada de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Né? O linha v menos o v' sobre v ao quadrado, beleza? O linha é zero,
vezes t é 0. Então, vai ficar menos 1, que a derivada de 1t é 1 só. Função polinomial do primeiro grau, né? Então, vai ficar menos 1 aqui. Bom, 1 sobre t é só t, tá bom? Porque eu vou multiplicar esse 1 pelo inverso desse, né? Fica t. Aqui vai ficar menos 1 e sobre t ao quadrado. Ou seja, menos t sobre t ao quadrado. Escrevi o t assim só para facilitar a visualização. T dividido por t vai dar 1. Menos 1 sobre t, resposta final. Regra da cadeia e regra do quociente, né? A gente teve que usar a regra do quociente aqui. Bacana, né? Regra do quociente. Agora, outra regra aqui, ó. Outra derivada. 8x ao quadrado mais 9x menos 1 elevado a 2021. Regra do tombo, primeiro. 2021, 8x ao quadrado mais 9x menos 1 elevado a 2020. Regra do tombo calculada na de dentro. E aí, o que vai acontecer? Você vai esquecer de derivar de dentro. Não pode esquecer. Né? Não sei o que eu faço para fazer os alunos lembrarem de calcular esse velhinho aí, gente, depois. Essa derivada da de dentro tem que multiplicar por fora. Derivada de 8x ao quadrado, regra do tombo, 16x. Derivada de 9x. Derivada da função polinomial do primeiro grau é 9, tá? Derivada de 1 é 0. Muito bem, então esse 2021 até poderia multiplicar aqui, né? Mas depois você tem que colocar em evidência de novo, não precisa não. Tá bom? Deixa assim. Outra, ln de t ao quadrado menos 1. Derivada da de fora, 1 sobre, né? 1 sobre quem? A de dentro. Vezes a derivada da de dentro, que é 2t, derivada da função aqui usando a regra do tombo. 2t sobre t ao quadrado menos 1. Outra, raiz quadrada do ln do cosseno. Vixe, agora temos 3 de novo, né? Raiz quadrada, ln e cosseno. A mais de fora é a raiz. A derivada da raiz, nós vimos aqui em cima, que é 1 sobre 2 raiz de x, inclusive nós provamos hoje. Então, a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz, não é de x. É 1 sobre 2 vezes a raiz calculada na de dentro, ó. 1 sobre 2 vezes a raiz calculada na de dentro. Então, derivei a raiz. Agora eu vou derivar o ln. Qual é a derivada do ln? 1 sobre x, ou 1 sobre t. Mas eu tenho que calcular na de dentro, ó. 1 sobre cosseno. E derivar a de dentro. A mais de dentro ainda, né? Derivada do cosseno menos seno. Então, vamos lá. Derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada, calculada na de dentro, vezes a derivada do ln. Perfeito. Mas qual é a derivada do ln? Regra da cadeia de novo. Então, eu estou usando a regra da cadeia 2 vezes. Para usar a regra da cadeia aqui do ln, o que eu fiz? Derivei o ln, que é 1 sobre x, nesse caso 1 sobre cosseno t, calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, né? Derivada do cosseno. Então, só não esquecer dessa última aqui, né, gente? A gente sempre esquece dessa última derivada da de dentro. Muito bem. Olha só, esse seno sobre cosseno, eu posso escrever como seno tangente. Olha só, tangente de t, né? Esse menos posso colocar aqui e acabou. Então, fica menos tangente de t sobre 2 vezes esse cosseno, e multiplicado aí pela raiz quadrada do ln do cosseno de t, tá bom? Eu coloquei o cosseno de t aqui à esquerda porque é uma função menorzinha. As menores a gente coloca à esquerda. Aqui é uma regra do produto conjugada com a regra da cadeia, olha só. Vai ser derivada da de cima vezes a de baixo, menos, repete a de cima e deriva a de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. 3 menos x' é menos 1 só, tá aqui o menos. E repete a de baixo, 1 mais x tudo ao quadrado, menos. Repete 3 menos x e deriva de baixo. Agora, a derivada dessa, gente, é a regra da cadeia, entendeu? Olha só, regra do tombo, 2 vezes 1 mais x, calculada na de dentro. 2 vezes 1 mais x, calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. A derivada de 1 mais x, que é 1, né? Que aqui vai zerar e aqui vai dar 1. Então, multiplicando, ó, pela derivada de dentro. Então, nesse pedaço aqui do cochete, regra da cadeia, sobre 1 mais x ao quadrado. Desenvolvendo o produto notável, quadrado do primeiro, vezes, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Com aquele menos, fica tudo menos. Menos, multiplicando 2 aqui vai ficar 6 menos 2x, multiplicado tudo por 1 mais x, sobre 1 mais x à quarta. Então, vai ficar menos 1 menos 2x, menos x ao quadrado, menos 6, menos 6x, menos com esse menos vai ficar mais 2x, e menos com esse menos vai ficar mais 2x ao quadrado. 2x corta com menos 2x, menos 1 menos 6 fica menos 7, menos x ao quadrado com 2x ao quadrado fica mais x ao quadrado, menos 6x. Resposta final está aqui, tudo dividido por 1 mais x à quarta, né? Aqui, regra do quociente,
Regra do quociente. Então, pessoal, fizemos aí bastante exercícios de regra do produto, regra do quociente e a regra da cadeia, né? Conjugamos as 3 regras, demonstramos a regra do produto e a regra do quociente. E a regra da cadeia nós não demonstramos, vamos ficar devendo a demonstração da regra da cadeia. Por exemplo, essa questão aqui agora, número 1, letra A, como é que eu derivo ela? Vai ser a derivada da de fora, regra do tombo, 6 vezes 5x mais 2 elevado a 5, cuidado, não esquece, né? Vezes a derivada da de dentro, vezes 5, que é a derivada dessa aqui, a função polinomial do primeiro grau, né? Então vai ficar 6 aqui, ó, e vai acabar multiplicando pelo 5, vai aparecer depois, então vai ficar 30. Vai ficar 30, 5x mais 2 elevado a 5. Entendeu? 30, porque é 6 que caiu, e o 5, que é a derivada da de dentro, e 5x mais 2 elevado a 5. Olha só, 30x mais 2 elevado a 5. Ó. 30, 5x mais 2 elevado a 5. Né? Então, regra da cadeia. Por exemplo, aqui vai ficar 7 vezes tudo isso aqui elevado a 6, vezes a derivada de tudo isso. Né? Então, vai ficar vezes 2t menos 1, que é a derivada dessa expressão. Tá bom? Aqui, derivada da raiz quadrada de 4x, vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz de tudo isso, 1 sobre 2 vezes a raiz de tudo isso, vezes, né, tudo isso multiplicado por fora, a derivada de 4x, que é 4. Né? E esse 4 que vai sobrar lá em cima vai simplificar com 2 que ficou embaixo. Não é 1 sobre 2 raiz? Então vai ficar... E não vai ter o 4? Então esse 4 dividido por 2 vai ficar o 2 em cima. Então fica 2 sobre, né, raiz quadrada de 4x ali. Só que a raiz quadrada de 4x embaixo vai ficar 2 raiz de x, né? Então fica 1 sobre raiz de x só, deixa eu ver aqui. Na letra D, número 1, né? Isso. Ó, 1 sobre raiz de x, porque os números vão se cancelar. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Treinem bastante aqui os exercícios, não só da apostila, como do livro, vídeos da internet e demais elementos, mais material na internet.